Estamos de volta conversando com o delegado Robert Alencar. Olha, gente, eu perguntei para ele agora há pouco aqui, né, sobre as características dos homicídios que a gente vê diariamente, que o Gazeta Alerta está aí noticiando o tempo todo. Então, a palavra com o delegado Robert. Ela é uma resposta que tem o viés jurídico, né, o jurídico penal, e tem o viés social. Na verdade, as motivações das execuções, elas são múltiplas, né? Via de regra, é por disputa de território ou interesses das organizações criminosas. Por exemplo, né, um novo morador que está atrapalhando o tráfico de entorpecentes da organização criminosa naquela região. Então ele está atrapalhando, a organização determina a morte dele. Mas há motivações diversas, como passionais. Eu lhe dei até exemplos, né? Sim. Os crimes passionais. O líder da facção daquele bairro, né, o correria, ou liderança, né, que eles usam essas denominações de funções nas organizações criminosas. Ele tem uma namorada, e aí um outro morador vai lá, tenta namorar com a namorada dele, ele determina a morte. Então são variações. Esse caso da namorada, nós temos um exemplo trágico, né? Sim. Se você recorda, se a população, o telespectador recorda, das meninas que foram mortas na volta da Expo Acre. Nossa, aquilo ali foi chocante. Então, no Taquari, que foi uma dentro do poço, exato, né? Foi encontrado. Como foi aquela morte? Era o liderança do bairro Taquari na época, né? Ele queria, porque queria namorar com a adolescente, ela não queria, e aí ela foi para a Expo Acre com o melhor amigo dela, que era um paquera. Então o liderança ali, com ciúmes, executou ela, a amiga e o paquera, amigo deles. E ocultou os corpos, né, os cadáveres. Então, as motivações são diversas. Mas, quando não tem a ver diretamente com os interesses da organização, ela passa circunstancialmente pelas organizações criminosas. Mas há casos, por exemplo, em que uma organização não tolera determinado tipo de comportamento, por exemplo, um estuprador, alguém assim, ou alguns tipos de crime. A gente sabe daquele caso agorinha, me veio à memória, do Rio de Janeiro. Aquela questão dos médicos que estavam ali e foram confundidos, quer dizer, a polícia correu atrás imediatamente, a própria organização pegou e executou ele lá. Exatamente. Não, as circunstâncias, as motivações que podem levar às execuções são variadas, né? Cada caso é um caso. Eu até citei aqui o caso do Calafate, do jovem que foi morto. Foi Calafate ou foi, eu acho que foi aqui para cima, não? Não, foi no Tancredo Neves? Não, foi no Calafate, no ônibus. Foi no ônibus, Calafate, o menino? Que o adolescente foi morto. Sim. E o autor tinha envolvimento com sua mãe, praticava violência doméstica. E aí ele pediu a intervenção da facção e a facção acabou expulsando o namorado da mãe, que depois voltou para se vingar e matou. Então, as circunstâncias são variadas. Não é que haja sempre uma atuação da organização, mas há, de certa forma, uma anuência. Há uma anuência, há um auxílio, né? E do ponto de vista jurídico, tudo isso é punível, né? Nós temos aí não só a autoria direta de crimes, mas o partícipe, a figura do partícipe, que é aquele que colabora de qualquer forma. Direto ou indiretamente. Inclusive dando a ideia. Vai lá, faz isso. Chama-se de partícipe. E ele é punido dentro da sua culpabilidade do ponto de vista penal. O senhor é delegado da Polinter, né? Sim. Qual é a atuação da Polinter? A gente vê muito falar no jornal, a Polinter, inclusive agora, o próprio ministro determinou que a Polinter entre em ação no caso das duas fugas, né? Exatamente. A Polinter é a delegacia interestadual da Polícia Civil, no caso do Acre, mas todas as polícias civis do Brasil, todas as polícias judiciárias têm. É a unidade que trabalha diretamente com todas as diligências dos demais estados do país e dos demais municípios aqui na capital. Então, um exemplo bem simples, uma testemunha que morava em Cruzeiro do Sul, de um crime lá, mora em Rio Branco. Então a delegacia de Cruzeiro do Sul pede para que a Polinter atue. Um homicídio que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro pede que a gente ouça o suspeito aqui no Acre. Então a gente acaba trabalhando, fazendo diligências de todas as polícias do Brasil aqui no Acre. É uma questão jurisdicional, pode-se dizer assim. É uma questão de competência, de atribuição. Para que não, cada um se respeite os limites de atuação, de atribuição. Assim como tem no judiciário, que é a jurisdição. Toda vez que o judiciário precisa praticar um ato fora
do Estado, fora a sua jurisdição, ele faz a chamada carta precatória, que é a mesma usada pela Polícia Civil. Em relação à própria Polícia Civil, delegado, o senhor há quanto tempo, senhor delegado? Nós já estamos no Acre desde setembro de 2009, né? Então Desde 2009 já? Nós estamos fazendo agora em setembro 15 anos. Tem uma caminhada, né? 15 anos já de história no Acre. Como é que o senhor chegou na Polícia Civil? Conta aí pra gente aí. É uma história bem simples, né? Eu ainda era um garoto quando entrei na Polícia Civil. Eu fiz o concurso da Polícia Civil do estado do Piauí, que é meu estado de origem, minha terra natal, e ingressei nos quadros da Terra Polícia... do Mão Santa. Do Grande Mão Santa, né? Que ama o povo do Piauí. Do Piauí, é isso aí, meu. Na época ele era governador do estado e nós ingressamos como investigador de polícia. E logo, alguns anos depois, eu fiz o concurso para o Acre. A gente tinha um sonho de ser delegado de polícia, né? Era policial, investigador, agente de polícia, e tinha um sonho. Então acabei sendo aprovado aqui no concurso do Acre. E hoje, né, me tornei acreano aí já com título, com 2 filhos, aqui da Estação Experimental, um bairro aqui bem populado da capital. Exatamente. E tenho honra, né, eu me sinto honrado de trabalhar aqui no Acre. E nós desempenhamos, Astério, funções em quase todas as unidades do Acre, né? Eu trabalhei em quase todos os municípios, mas já fui diretor jurídico, diretor operacional, trabalhei em crime organizado, Delegacia da Mulher, DEFLA. Então nós temos um longo histórico de atuação como polícia judiciária. Inclusive agora a gente já está até disseminando conhecimento, escrevendo livros sobre polícia, que é para passar aí para os próximos gerações que vierem ingressar nessa carreira, que é bem difícil, né? Uma carreira bem difícil. Qual foi um caso que marcou a sua vida como delegado de polícia? Porque geralmente tem, né? Não, tem algo assim que tem muitos casos, né? Mas eu vou contar um caso trágico. Acho que muitos telespectadores e acreanos assistiram aquele filme, né? O Som da Liberdade, né? Sim. Então nós tivemos um caso aqui de um pedófilo em Acrelândia, que inclusive ele era integrante da instituição. E esse caso nunca saiu da minha memória, porque foi investigado inicialmente pela corregedoria, mas os próprios policiais não tinham coragem de executar as próximas ações. E foi me incumbida essa infeliz missão, não porque ele era policial, mas por conta dos crimes de pedofilia. E quando a gente foi cumprir a prisão desse criminoso, ao entrar na casa, a gente deu de cara com um criminoso e uma criança de 9 anos dormindo de conchinha com ele na cama, né? E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Por quê? Essa criança de 9 anos, na verdade, tinha 2 irmãos. E ele pediu para a mãe, que era uma catadora de lixo, criar as 3 crianças. E ele já tinha abusado sexualmente dos 3 irmãos, que era um de 14, um de 11 e um de 9. Aí ele ficou um tempo com o de 14, outro tempo com o de 11 e já estava com o mais novo, porque os abusadores sexuais, eles têm esse fetiche, né? Essa doença, na verdade, não é fetiche. Eles têm essa doença, essa psicopatia, falando um termo mais técnico, por mais jovens. Então aquilo foi uma situação muito trágica. Ele foi condenado a anos de prisão e deve estar, inclusive, cumprindo pena, né? Então foi um dos casos que mais me marcaram aqui no município de Acrelândia, dentre vários outros, mas este realmente ele é um caso que vai ficar aí marcado na minha história como policial. Para ser escrito, né? Para ser escrito. O senhor está escrevendo um livro? Não, na verdade hoje a gente pensa em escrever? Na verdade hoje a gente faz parte de um grupo de delegados nacionais que estão realizando a produção de livros de forma colaborativa. Técnicos? Livros técnicos? Livros não técnicos. É nada pessoal, histórico, não? Mas históricos também. Recentemente foi lançado relatos. Recentemente foi lançado Crônicas de Direito Penal. 20 delegados do Brasil, né, delegados de renome, dividiram o Código Penal e para cada artigo a gente escreveu uma crônica, uma história. Que a crônica, obviamente, ela misturou uma história real com um pouco de ficção. Sim. Então foi criado ali esse livro e agora tem vários outros livros técnicos também sobre direito de polícia judiciária e etc. Sobre a Polícia Civil, nesses anos que o senhor chegou no Acre, passou no concurso para delegado, houve uma melhora, uma evolução, capacitação técnica, mais qualidade, a Polícia Civil se tornou muito mais profissional? Com certeza. Inclusive, a gente acaba também lecionando no curso de formações dos novos policiais, delegados, agentes, escrivães.
e é uma coisa que a gente traz muito, que é a questão da transição. E isso a população é ciente, né? Nós passamos ali, desde a época da ditadura para o início da Constituição, nós passamos passamos por uma transição da Polícia Civil e também dos demais órgãos, né? Sim. Do policial, da polícia mais truculenta, da polícia que não respeitava direitos. E também que era indicação política e não concurso, né? Havia aquela indicação, não, deputado fulano de tal. E tem histórias aqui no Acre, antes do senhor chegar, delegado, de que era assim, um pai procurava um filho que estava muito trabalho, só via bagunçando, brigando em festa. Aí, não, arruma emprego com meu filho, mas você não vai arrumar. Não, na Polícia Civil. Sim. Houve muito disso, né? Muito, isso era uma das formas de ingresso na polícia, né? Exatamente. Hoje é o concurso público. Eu sei de casos assim. Esses casos... Mudou, né, claro. É histórico, né? História, tá aí. O que ele faz? Não, ele é valente, é zangado, então vamos botar ele na polícia. Na polícia, para bater. Então era a forma de investidura e isso é real. Então hoje, a polícia avançou muito, né? E olha que nós vivemos um outro momento contemporâneo, que é os crimes cibernéticos. Pois essa questão tecnológica aí também. A Polícia Civil está preparada para esses enfrentamentos? A Polícia Civil, inclusive, nos últimos dias, a Direção-Geral de Polícia Civil tem provido um curso, né, para os policiais, para instruírem com as técnicas de investigação cibernética. Eu até brinco que é muito mais fácil investigar hoje do que antigamente. Porque as evidências digitais, elas são rastros exatos, é igual a matemática. Quer dizer que se uma pessoa fizer um mal para alguém aqui, uma ofensa, uma calúnia, um deepfake, a gente consegue identificar. Rastreia mesmo, vai lá bater na porta. E como era a investigação do passado, se você for falar desse tema que a gente está trazendo da transição? Sim. Era a testemunha falava, não, eu ouvi dizer que ele falou para mim, confessou para mim que ia mandar mensagem, etc. Beleza, chegava em juiz, a testemunha, não lembro, a testemunha não era encontrada e os processos não eram chegados ao fim. A ação penal ela não tinha uma efetividade, né? Então, hoje, a Polícia Civil realmente ela está cada vez mais avançando. Olha, quando eu cheguei no Acre em 2009, que não faz muito tempo, nós tínhamos 47 delegados, hoje a gente tem 90. Então, mais do que o dobro. Mais do que o dobro ali de delegados. Então a gente tem uma estrutura melhor. Obviamente, como eu falo de forma prudente, ainda tem muito a melhorar. Não é o melhor dos cenários. E olha que eu já vou para 22 anos de polícia, Astério. E nunca foi o melhor do cenário. E eu creio que também não é só lá na polícia. Nos outros órgãos. Se você for nos hospitais, não é o melhor dos cenários para os profissionais da saúde. Também há para os professores. O governador então, reconhece. E não só no Acre, mas em todos os estados da federação, alguns melhores, outros não. A gente tem muita questão de se comparar e realmente comparar é necessário para melhorar, mas que a gente tem que concentrar esforços. Tem que se unir os órgãos de segurança pública, os políticos, destinar verba, como muitos têm feito, para a melhoria das instituições. O senhor passou pelo processo de integração das polícias, que esse processo não existia. Pelo contrário, havia uma disputa ali, a Polícia Militar para um canto, a Polícia Civil para outra, Federal para lá, cada qual fazia. Hoje, essa articulação funciona mesmo? Então, se eu falar para você, Astério e para o telespectador, que funciona perfeitamente... Tá azeitada, não é bem assim? Não é, né? Mas que melhorou muito. Por exemplo, acho que qualquer cidadão hoje tem um grupo do WhatsApp, né? Que vai lá para um evento nacional e conversa com todo mundo. Então hoje a gente tem muitas boas conexões, muitas boas integrações, né? Com todos os órgãos de segurança pública. Hoje pela manhã eu estava falando com um delegado do interior do Rio Grande do Norte, para fazer uma diligência. E o colega me liga lá do Rio Grande do Sul para fazer uma diligência aqui, que pode ser essencial na investigação dele. E aí não só da Polícia Civil, mas da Polícia Militar, da Polícia Penal, da Polícia Rodoviária. Então há sim uma melhoria nessa integração, né? Dessa interação. Não é ainda o ideal. O ideal para a população. A população não quer saber de polícia A, B e C. Muito se fala dos Estados Unidos, Astério. Os Estados Unidos têm mais de 300 tipos de polícia. Mas lá também não é perfeito. Mas eu assisti no filme, quando coloca lá digital, já acha onde está. Não é bem assim. Não é bem assim. Cinema. No cinema. Na vida real, ainda há muitos obstáculos para a integração ser perfeita. Mas, basicamente, melhorou muito e vai se avançando com o passar do tempo. A gente viu recentemente, delegado, para a gente ir encerrando aqui, eu queria a sua opinião, que você é da Polícia Civil, aquele caso do avião
né, que caiu com o pessoal do Envira aqui, e rapidamente a Polícia Técnico-Científica, que é a Polícia Civil, deu uma resposta assim, sobre questão de DNA, de tudo, né? Foi muito rápido ali, até surpreendeu a população, né? E isso requer justamente o esforço do governo estadual de, como eu falei aqui, melhorar a quantidade de peritos. Na minha entrada, a Polícia Civil, quando a gente ingressou em 2009, não havia tantos peritos, e com o ingresso dos peritos não ficou o número tão alto, mas houve uma melhoria na questão dos recursos humanos. E, obviamente, uma questão também de estrutura material. Para quem não sabe, para fazer um teste de DNA, um kit custa R$10.000. Então não é barato. Não é barato. E às vezes a maioria dos testes são negativos, né? Sim. Então há todo um custo, não só do material para fazer o teste, mas na manutenção dos equipamentos, né? Do laboratório de DNA da Polícia Civil do Acre, que foi um dos primeiros do Brasil, né? Nós também temos a questão da identidade, da cédula de identidade, que a Polícia Civil também tem avançado muito, feito muito um trabalho, né, de formiguinha nos municípios através das ações do Instituto de Identificação, coordenadas pelo delegado-geral Henrique Maciel e pelo governo do estado, com a estrutura que é dada, temos ônibus, temos muitas coisas que têm auxiliado esse processo. O fato é que a perícia criminal, a polícia técnica da Polícia Civil hoje, tem uma estrutura melhor. E deixa aqui registrado que precisa melhorar. Essa preocupação é sempre muito válida, né? Porque às vezes a gente vive no meio de uma política, muitas vezes que parece que um político fala que está tudo perfeito e não está. E o governador ele teve aqui agora, antes de ontem, né? E ele estava dizendo, olha, não, tem que melhorar. Eu sou governador, mas eu reconheço isso, né? Exato. Então quando eu pondero é por isso, né? Eu não posso chegar aqui e dizer, está perfeito, porque aí eu estou falando uma inverdade. Né? Em relação, para a gente fechar aí, resolutividade. Aqui no Acre parece que o caso Gedeon, por exemplo, parecia insolúvel. De repente, corre para lá, corre para cá, imprensa em cima. Exato. A resolutividade da Polícia Civil nos crimes graves. Porque nós temos, Astério, só no Código Penal mais de 360 artigos, né? Fora toda a legislação especial. Então vamos colocar aí que nós temos mais de 1.000 tipos penais. Obviamente nas unidades de polícia de todo o Brasil, e não é diferente no Acre, há várias investigações que não têm um andamento devido. Mas os crimes graves que realmente a população espera uma resposta, que são os homicídios, execuções, roubos, latrocínios e afins, a Polícia Civil tem tido uma resolutividade muito alta, principalmente comparada aos demais estados. Exatamente. Principalmente comparado. Né? Então, se você lembrar que antes da atuação das organizações criminosas no Acre, o nosso índice de resolução de homicídios era 99,9%. Entendeu? E esse índice hoje é altíssimo, mesmo com a atuação das organizações criminosas. O crime, como eu falei anteriormente, ele não é só devido à atuação das organizações. Tem a ver com a economia, que tem a ver com pobreza. O quadro social, né? O quadro social, tem todo um cenário social envolvido. Que é a ausência do poder público. A ausência do poder público, né? Processo educacional e tantos fatores aí que corroboram para a questão da violência. Então, assim, os índices de resolutividade nos roubos são altos, nos furtos, nos homicídios, nos estelionatos. Então, a Polícia Civil tem atingido seus objetivos, suas metas, né? E, obviamente, tem que continuar atuando de forma eficiente, de forma técnica, para que melhore esses números, né? Hoje nós temos auxílios de vários outros órgãos, o próprio Ministério Público, através do GAECO, tem auxiliado as investigações das organizações criminosas, né? Apesar da gente também ter a DRACO, que é a Delegacia de Repressão a Organizações Criminosas. Sim. Então, uma atuação conjunta fomenta a melhoria dos números. Delegado Robert Alencar, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aos telespectadores e coloco a Polícia Civil sempre à disposição para trazer as informações pertinentes à população. Obrigado. Gente, nós vamos para o intervalo comercial, não sai não, porque tem mais um bloco de entrevista ainda agora com o bloco campeão do carnaval aqui na capital. Já, já.